porque nas drogas sente-se alívio, consegue aliviar a tensão, e outras vai para a bebida, para o álcool. Quando elas não conseguem se livrar do álcool, né? Elas não conseguem, aliás, aliviar sua tensão no álcool, então elas vão para o suicídio. E isso aí está dentro da palavra de Deus. Quem se lembra de um camarada assim? De um personagem assim? Ninguém se lembra? Judas, por exemplo. Judas, ele deixou-se contaminar por uma voz que veio no seu ouvido, dizendo que ele deveria entregar Jesus Cristo na mão dos escribas, daquelas autoridades, e que ele ia ganhar 30 moedas. Olha, 30 moedas. Judas traiu Jesus por 30 moedas. Não que ele não sabia o que ele estava fazendo, ele sabia exatamente o que ele estava fazendo. Tanto é que ele sabia que depois que ele fez, bateu o remorso, bateu o arrependimento profundo dele. Mas como ele já estava para lá de contaminado, ele já tinha feito o que ele tinha feito, não tinha mais como voltar atrás. É isso que as pessoas pensam. Ele chega, sabe quando é o fundo do poço? Você vai descendo, você sabe que cada vez que você desce é algo que não vai ter volta, mas você continua. Aí você fica, sabe, pensando, não, vai chegar um certo momento que eu vou sair. Mas quando chega no fundo do poço, aí você vê que não tem mais como aprofundar mais, nem ir para lugar nenhum. Ali é o ponto final. E quando você põe na tua cabeça, é o ponto final, sabendo que você foi traidor, sabendo que você aceitou aquelas propostas do maligno, sabendo que você não recusou, sabendo que você estava entristecendo realmente Jesus, então você fala assim: o que me resta mais? Aí a pessoa entra em desespero, aí ele vai para as drogas, ele vai para a bebida, ele vai para um monte de coisas, tentando aliviar a tensão, porque ele já começa a ser atormentado por espíritos, e ele não consegue dormir de noite direito, ele não consegue ter uma vida mais normal. Então aí vem assim: eu vou tirar minha vida. E ele vai e tira a vida. Mesmo sabendo que do outro lado, mas qual que é a ideia dele tirar a vida? Pelo menos eu já vou para onde eu tenho que ir logo e acabar essa minha agonia. Porque ele sabe que é sofrimento, mas o sofrimento e a agonia de saber para onde ele vai é tão grande que ele quer aliviar, já está sofrendo, mas ele quer aliviar aquela agonia. Aí na eternidade não tem, aí o alívio não existe. Aí não tem alívio nenhum, né? Vamos lá? Jesus, Tópico 1. Essa lição, como ela não foi revisada, essa escrita não foi revisada, então contém bastante erro, né? Só foi escrito, não foi revisada por um como é que fala? Especialista. Tem um nome certo, né? A gente um corretor ortográfico. Na verdade, chama-se corretor ortográfico. Não fez a correção ortográfica, então contém muitos erros. Né? Tópico 1, quem pode ler para nós? Sendo um ouvinte obediente. Só há um meio de fazer as coisas certas e agradar a Deus. Para um pouquinho, né? Só há um meio de fazer as coisas certas e agradar a Deus. Isto é, não tem jeitinho. Sabe aquele jeitinho, quando você é parado numa blitz e você está totalmente errado, aí você tenta, né? Policial, mas será que, né, mostra um dinheirinho? Se o policial é corrupto, ele aceita. Se ele é corrupto, fala assim: eu vou dobrar a sua pena, porque você está tentando me corromper, tu vai preso. Então, para Deus, se tu tentar apresentar algum modo de subordinar a Deus, tu vai ser ainda mais penalizado. Continua, minha irmã. E agradar a Deus. E evitar que você se corrompa com o vírus da apostasia. E este meio é o caminho da obediência. E obediência esta que te abre as portas do céu, aonde você poderá entrar, eternamente descansar. Está cortado aí. Provérbios que indica: para que tudo isso
comece e aconteça na tua vida, é importante você, primeiramente, crer que Deus usa os ministros através da sua palavra para lhe ensinar. Este é um dos principais motivos de toda a sua vitória. Talvez você possa perguntar, como assim crer e obedecer? É simples, a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Um exemplo tópico do nosso cotidiano, um homem de muito bom parecer, rico e bem conceituado, perante a sociedade, encontrou um pobre senhor catando lixo e, olhando para este pobre homem, perguntou, pegando migalhas no lixo para se alimentar, disse: Senhor, se fores hoje em minha casa para podar a grama do meu jardim e cuidar dos meus animais, lhe darei uma casa de presente para que tu possa morar. O que o ouvinte pobre homem aparentemente foi à casa do homem rico para cuidar do seu jardim e de seus animais. 4 coisas básicas aconteceram nessa narrativa. O pobre homem ouviu o que o homem rico tinha para dizer. Isto é, se você não parar para ouvir o que o Espírito Santo tem a dizer, por intermédio dos pastores praticantes, você não chegará a lugar nenhum. Ele creu que o homem rico estava falando a verdade, e é uma grande importância que você crê que Deus usa os líderes na igreja para te ensinar o caminho da verdade. Ele obedeceu ao pedido do homem rico e o foi fazer o que tinha lhe pedido e ouviu te levar a crer, e crer te fez obedecer. A obediência te conduz a caminhos sábios que te leva à salvação. Ele teve fé que assim que terminasse seu serviço, o homem rico realmente lhe daria a casa. Pois se ele não tiver fé, poderia ter desistido no meio da jornada e perderia todo o seu trabalho. Ter fé é ser paciente, esperançoso e também confiar em algo que você não vê, mas sabe que existe. Que Deus, no seu muito amor, te ajude a entender este grande mistério. Olha só que coisa interessante, né? Então, aqui o Senhor está dizendo que hoje a gente iria aprender a obedecer, não é isso? Como a gente iria ser um ouvinte, como ser um ouvinte obediente, né? Para que você possa não ser contaminado com esse vírus. Porque, como nós já estávamos dizendo, uma vez que você deixou se contaminar, tudo na sua vida começa a ser difícil. Então, no texto aqui que a irmã Marlene leu, né, como eu já disse, diz que só há um meio de fazer as coisas certas e agradar a Deus, né? E isso é através da obediência, né? Porque a obediência, ela abre as portas do céu, aonde você poderá eternamente descansar. Olha, gente, descanso no céu é algo tão maravilhoso que, se você for pensar, assim, considerando que você nasce depois de 9 meses, não é isso? E que você, o seu ciclo de vida se encerra lá para os seus anos 80 e pouco, não passa muito, raras pessoas que passam dos seus 80, não é isso? E vivem em 90, e quando chega nos 90, a maior parte que chega nessa idade, chega já bem debilitado, sendo carregado por outros têm que dar banho, alguma coisa assim. Então, a nossa vida ela é muito curta, considerando que nascemos aos 9 meses e que morremos aos 80, considerando isso, porque Salomão ele fala que até os 60, maravilha, né? E depois disso ele fala que é enfado e cansaço. De fato, depois disso,
Eu já estou com 57, o Manicinha está com 60, 79. 70, vai fazer 69, né? 70? Ela está com 69, vai fazer 70, né? 79. Não, 69. O filho está com... 79. Você está com 79. É 79. Poxa vida. Você está com 50 e... 4. pancada, a irmã está com 58 e a Eliette está com 59 mais ou menos também. Então, a gente, olha só, a experiência que eu vou falar para vocês aqui, olha, porque tudo nós estamos nessa faixa de idade, certo? Nós vivemos maravilhosamente bem, gozando de todas as regalias, não é isso? Sem nenhuma dor, até os 30 e alguma coisa, não é isso? Entrou nos 40, a gente já começou a sentir alguns sintomas, sim ou não? Sim. Estou estranhando, parece que eu estou certo. Aí, eu mesmo fui várias vezes no médico para querer saber o que estava acontecendo, porque eu não me dei conta que era a idade que tinha chegado. Dor nas articulações, entendeu? Eu ia levantar, ficava... Crocante, né? Estalando tudo. Fica ofegante, Vai tudo. não é isso? Baitolo? Dói. Ah, dói tudo. Dói tudo, realmente. Né? Porque eu ia falar para você, não, baitolo, eu não. Né? Dói tudo. Aí você começa a deitar na cama, você que tinha aquele sono, aí se deitava e se jogava na cama, agora você não consegue mais ter aquele sono. Quando é 3, 4 horas da manhã você já está acordado, não é isso? Tudo muda. E então, a partir daí, a sua vida já não é mais. Então, se considerar que você nasce depois de 9 meses e até os 30 você vê uma vida maravilhosa, não é isso? Sem dores, sem nada, disposição de monte, né? Faz isso, faz aquilo, e aí depois já começa a complicar. Então, digamos que a nossa vida legal mesmo é de 30 anos. Porque depois já começa a surgir, né, cansaço, né, a disposição já não é a mesma coisa, não é isso? As vistas começam a ficar turva, usar óculos. Considerando isso, irmãos, então, por que eu, sabendo que existe um descanso eterno no céu, por que então eu não vou obedecer aquele que me deu a vida, dizendo assim, olha, se você obedecer, seguir esta regra, eu vou te colocar num lugar de descanso. Aleluia. Por que então não obedecer? Por que eu prefiro arriscar, não é isso, sabendo que a minha vida é tão curta e que eu estou falando de uma morte natural, né? Até os 80, 90, não é isso? Tem gente que chega muito mais. Manicinha vai fazer 80 anos e está aí, firme e forte, mas cheia de dores. Já não é isso? Cheia de dores. Eu estou com 57, irmãos, de verdade, eu estou cheio de dor, certo? Cansaço por demais, acordo demais durante a noite, coisa que eu não, entendeu? E quando é cedinho eu já estou de pé. Então, todo o nosso organismo fica alterado. Então, por que eu sei que existe um lugar de descanso e eu não vou me esforçar para poder entrar lá rejeitar, né, aquilo que o mundo me oferece? Então, a obediência vai fazer eu descansar eternamente. Caso contrário, será uma luta depois desse curto período que eu estou passando por aqui. E olha que passa rápido demais. É isso? Gente, eu me lembro que ontem eu tinha 18 anos. Jovem, lindão, as meninas assim em cima de mim. E hoje eu estou desse jeito, cara de maracujá, é isso? E assim, a gente não percebe essas coisas. De verdade, mano, a gente não percebe. Eu vim perceber isso há poucos dias atrás, certo? Que eu levantei, que eu, assim, não é que eu não olho no espelho, a gente olha, mas você não sabe. Aquele olhar muito. Entendeu? Esses dias eu parei, estava dando um tapa no cabelo, e aí comecei a olhar para o espelho, eu quase que repreendi aquela coisa que eu estava vendo. Falando, sai de mim. Sai do espelho, sai da frente dele. Porque, gente, comecei a olhar e falei, meu Deus, esse não sou eu. Comecei, sabe, esse cara aqui, esse cara de lá. E quanto mais eu ficava, mais horrível eu ficava. Eu falei, meu Deus, o que é a lei da natureza, não é isso? Vocês que são mulheres, ainda vocês conseguem disfarçar, porque tem aquela maquiagem que cobra uma ruga daqui, uma ruga dali, não é isso? Passa um batom e tá, ajeita a sobrancelha. Mas e aí, gente? Vai passar o quê?
A gente não tem como, meu amigo. É complicado. O homem aí, cabelo branquinho, se você pinta, ficou, entendeu? Parecendo um cão do lado dos avessos. Então não adianta, né? Então, sabendo disso, eu tenho que me preparar para mim descansar no santo lugar. Aleluia, Jesus. Não, rejeitando todas as fábulas. É isso? Aleluia. Então diz assim: para que tudo isso comece a acontecer na tua vida, é importante você primeiramente crer. Primeiramente crer. Porque se você não crer, quem vai obedecer? Você não vai obedecer coisa nenhuma. Lembra da historinha agora há pouco? Nós vamos passar dela daqui a pouco, né? O mendigo estava lá catando lixo, alguém chegou e falou assim: olha, estou vendo que você está aí se lascando. Se você for na minha casa parar a minha grama, é isso? Cuidar dos bichos. Cuidar dos bichos, cuidar do meu jardim, vou lhe dar uma casa. Então primeiro você tem que crer naquilo, né? Deus, ele disse assim: olha, eu sou a luz do mundo, eu tenho que crer nisso. Quem crê em mim, terá vida eterna. terá vida eterna. Não perecerá, mas terá a vida eterna. Então eu tenho que crer nisso. Crendo nisso, então eu vou começar a obedecer. Porque a minha fé, ela vai ser atrelada a isso, né? Para que tudo isso comece a acontecer na tua vida, é importante você primeiramente crer que Deus usa os ministros, através da sua palavra, para lhe ensinar. Esse é um dos principais motivos de toda a tua vitória. Realmente, mas se você não acreditar que os ministros, homens de Deus, que a Bíblia chama de anjos, que foram colocados para te ensinar, se você não acreditar neles, sozinho você não vai conseguir chegar a lugar nenhum. Por isso que Deus já colocou tutores, né? Pastores, homens de Deus. Não estou falando desses atrapalhados, dessas pessoas que se denominam pastores, que deturba, porque essas pessoas, eles já vêm contaminados, eles já vêm cheio de lepra para dentro da igreja, só para poder enganar você. Verdade. Eu não estou falando desses, estou falando de homens de Deus, e muitos deles já dormiram no Senhor, já partiram, né? Então, isso é o principal motivo de toda a tua vitória. Talvez você possa se perguntar: como assim crer para obedecer? Como assim eu tenho que crer para obedecer? Porque se você não crer, você vai obedecer quem? Não é isso? Eu não vou falar de vocês, mas eu, por exemplo, quando eu era criança, né, para mim obedecer a minha mãe, eu acreditava que ela era minha mãe, que ela era responsável por mim, e que se eu não obedecesse ela, eu ia sofrer uma disciplina. Eu acreditava nisso. Se eu não acreditasse, eu jamais obedecer ela, porque ele não vai me bater coisa nenhuma. Mas por causa disso, eu obedecia, porque eu acreditava nela, né? Então diz assim, como assim crer para obedecer? Aí então vem a narrativa, né? É simples, né? A Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. O exemplo típico no nosso cotidiano, eu conto essa historinha, né? Esse homem rico, e que viu aquele mendigo catando lixo, e ele falou assim: olha, vem na minha casa, poda a minha grama. Não era o presente que ele ia dar para aquele homem, ele já tinha dado. Ele só queria ver se aquele homem tinha alguma disponibilidade para ser digno de receber o presente. Se ele não estava só catando aquilo lá porque era assim, era costume dele, que aquilo para ele era a vida dele, porque muitas vezes Deus, ele quer abençoar a sua vida, porém ele não faz porque ele não vê a tua atitude, ele não vê você se esforçando para sair da situação que você está. Então a bênção já está delegada para você, agora depende de ver se você acredita ou não nele. É isso? A cura, ela já está determinada para você, mas ela só vai acontecer, a tua libertação, a partir do momento que você falar assim: eu não vou tomar mais esse maldito remédio, eu não vou mais, eu vou acreditar no poder de Deus. Aleluia, Jesus. Porque quando você não acreditar, o milagre, ele não acontece. É isso? Então, aquele homem vai e faz aquele convite: se você for, então eu vou te dar uma casa para você morar. Na verdade, aquele homem já tinha dado, ele só queria ver agora a reação daquela pessoa, se ele ia dar ouvidos ou não. Então, Deus, ele já tem determinado para nós a nossa bênção.
mas ele fica esperando qual é a minha atitude. Se eu realmente sou merecedor daquilo, se eu vou fazer por onde eu receba aquela bênção. Então, 4 coisas básicas aconteceram nessa narrativa. Vamos lá. A primeira que a mãe leu: o pobre homem ouviu o que o rico tinha a dizer. Tem muitas pessoas, como aquela que entrou aqui, ela quis ouvir o que ele tinha a dizer? Então ela continuou do mesmo jeito, pobre, miserável, atormentada, atribulada, mas ela tinha a opção de ouvir, não quis ouvir. Então ele ouviu. Então, quando você ouve, você vem para a igreja, mas nem todos que vêm para a igreja, ele está disposto a ouvir. É lógico que ouvido não, ouvir caracteriza-se obedecer, porque quando você não ouve, você só escuta. A gente escuta muitas coisas, mas a gente não obedece. Agora, quando você ouve, é diferente. Você ouve, vai para o coração, você acredita e executa. Né? Então ele ouviu aqui o que aquele homem tinha para dizer. Isto é, se você não parar para ouvir o que o Espírito Santo tem a dizer, por intermédio dos pastores, praticamente você não chegará a lugar nenhum. É o que as pessoas estão tentando enfiar na sua cabeça hoje. Você precisa estar na igreja? Eu não preciso. Eu não preciso disso, eu não preciso daquilo. Eu não preciso, entendeu? Então, você vai ficar dando voltas. E um detalhe muito importante é que quando tudo isso aqui se findar, só quando isso se findar é que você vai dar conta que o que você fez foi o maior erro da sua vida, que lhe custou o descanso na eternidade. E aí não tem mais jeito, porque não tem purgatório. Esse negócio de purgatório que vai purificar a tua alma depois de morto, isso não existe. Esquece. A Bíblia diz que está ordenado ao homem morrer uma vez só, depois disso segue-se o juízo. Aí não tem nem choro nem vela. Então a primeira dela foi o homem ouvir. A segunda foi que ele creu que o homem rico estava falando a verdade. Se você não crê que quem está falando a verdade, assim, aí a gente está ministrando aqui, está falando comigo, porque ele sabe. Se você não crê que aquela palavra que está sendo ministrada é Deus falando com você, então você vai sair daqui pior do que você entrou. E acredite, irmão, eu sou aquele tipo de pastor, uma Marlene que já está muito mais tempo comigo, irmão, eu nunca uso a tribuna para falar coisas que você fez errado aqui. Se você fizer alguma coisa errada, pode ter certeza que eu vou chegar em você, eu vou falar para você, entendeu? Agora, se porventura eu usar algum termo aqui, e você vê que você fez aquilo, nunca fale assim, não, está falando porque sabe que eu, entendeu? Não, meu irmão. O teu erro que você cometeu, o inimigo ele vai trazer para assim, está falando porque sabe que você fez, está falando porque sabe que você faz. Porque se for desse jeito, pastor nenhum nunca vai poder ministrar a palavra de Deus. Porque quantas coisas erradas nós fazemos? Vocês pensam que quando eu estou pregando aqui, eu não estou me batendo em mim mesmo? Porque eu também cometo erros. E quando eu estou falando assim, eu estou pregando e falando, meu Deus, entendeu? Estou apanhando porque a espada, a palavra, ela tem 2 fios. Quando eu faço isso, eu estou cortando para cá, mas quando eu trago de volta, eu estou cortando também. Então, eu tanto bato quanto apanho, do mesmo jeito. E eu não sou melhor do que ninguém, porque eu também sou passível de cometer erros. Mas também eu tenho que ter uma mente consciente de entender que eu errei e pedir perdão pelos meus erros, pelas minhas falhas. Então, eu tenho que acreditar que quem está me ensinando está falando a palavra de Deus. E se eu não acreditar que aquela palavra é de Deus, aquela palavra vai ser maldição na minha vida. Porque eu falo assim, está me atacando, está falando porque sabe, está falando porque ele conhece, está falando porque isso, entendeu? Você vai sair amaldiçoado e não abençoado. Pode acreditar nisso, irmão. Então, o que era para ser bênção, agora se torna maldição da sua vida. Porque você começa a colocar aquilo dentro, você está pecando contra a palavra de Deus. E dura coisa é você pecar contra a palavra de Deus. Então, ele creu que aquela palavra que estava sendo ministrada era verdade. Terceiro, ele obedeceu ao pedido do homem rico. Quer dizer, olha,
Ele parou para ouvir, ele acreditou e agora ele obedece, ele vai lá, pode dar grana, acreditando que realmente aquilo ia acontecer. Então, essa obediência levou ele a receber realmente o seu prêmio. Quarto, ele teve fé que assim que terminasse o seu serviço, o homem rico realmente lhe daria a casa. Se eu não tivesse esses 4 ingredientes, a capacidade de ouvir, de crer, de obedecer e de ter fé, porque a fé, ela é o firme fundamento, é ela que me coloca em conexão com Deus, é ela que me faz, é como se fosse assim, o carimbo do passaporte, sem carimbar o passaporte, sem viajar, é isso? Sem fé, sem céu, sem fé, sem Deus, né? Pois se ele não tivesse fé, poderia ter desistido. Eu comecei a gravar, mas se eu não tiver fé, que isso faz realmente, ele poderia ter largado lá, indo embora e acabando perdendo a sua bênção. Ele poderia ter desistido no meio da jornada e perderia todo o seu trabalho. Ter fé é ser paciente, esperançoso, é também confiar em algo que não se vê, mas sabe que existe. Que Deus, no seu muito amor, ajude a entender esse grande mistério. É isso? Então, por que coisas não acontecem? Culpado é Deus? Porque muitas vezes eu estou naquela situação de precariedade, eu estou naquela situação de enfermidade, nunca sou curado, nunca a minha vida muda, nunca passa daquilo. Por quê? Deus não me ouve. É porque, entendeu? O profeta estava errado, falou coisa errada. Não. A Bíblia ela já deixa bem claro do que se queixa o homem, senão dos seus próprios pecados. O segundo tópico vai dizer assim: rejeitando os enganos do mundo. Olha só, aqui, o primeiro tópico é sendo um ouvinte obediente. E agora, você rejeitar os enganos do mundo. Quem pode ler para nós? A Bíblia chama de bem-aventurada a pessoa que não se deixa contaminar, nem usa de engano, nem se detém nos caminhos dos escarnecedores. Na verdade, é uma virtude, uma que rejeita as fábulas dos enganos do mundo. Rejeitar os enganos do mundo é algo proveniente da obediência, como já disse no tópico 1 dessa lição. Pois, de modo geral, obedecer a Deus e viver segundo os seus princípios santos resultará em melhor saúde espiritual. Vemos na Bíblia o exemplo de Jó, que não participava dos banquetes que os filhos faziam, para que porventura não viesse a pecar contra Deus. Acima de tudo, como forma de maior rejeição das coisas mundanas, sempre que seus filhos estavam fazendo uma festa, Jó estava orando a Deus, para que perdoasse os possíveis pecados que seus filhos viessem a cometer durante os banquetes festivos. Apóstolo Paulo, usado por Deus, disse: deixando, pois, todo engano e fingimento, corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Que lindo, né, irmãos? Olha só. Então, veja só, Deus deixou para mim o livre-arbítrio, para mim escolher o bem e o mal. E eu posso aceitar ser enganado, e também eu posso rejeitar. Então, rejeitar os enganos é não ser capaz do demônio. É isso? Então a Bíblia chama de bem-aventurado a pessoa que não deixa se contaminar e nem usa de engano e nem se detém nos caminhos dos pecadores, como diz Salmo primeiro, né? De Salmo: bem-aventurado o varão Não se detém nos escarnecedores, nem se assenta na roda dos escarnecedores, antes medita na lei do Senhor dia e noite. Então, para mim realmente não deixar que esse vírus, que é tão poderoso, que corrói a minha alma, que se apegue a mim, eu tenho que rejeitar os enganos. Eu vou citar um exemplo aqui de um paciente que está internado ali na casa de saúde de Praia Grande. Aí deu um probleminha lá no quarto dele,
e eu fui lá atender. A hora que eu fui entrar no quarto, tinha uma plaquinha, né? Os cuidados que se deve ter para entrar naquele quarto. Quando tem uma pessoa que tem uma doença contagiosa, sempre tem a plaquinha, né? As precaução, usar luva, né? O capote, máscara, essas coisas e tal. Quando eu fui pegar no orçamento, eu vi a plaquinha, eu voltei lá e falei, enfermeira, qual que é o BO daquele paciente ali? Porque eu preciso entrar lá dentro. Ah, aquele ali está com síndrome de Fourier. Que isso? Nunca ouvi falar esse trem. O que quer dizer isso aí? Ela falou assim, olha, essa é uma bactéria altamente resistente, muito poderosa, que ela começa a corroer os órgãos de baixo para cima, tanto homem como mulher. E ela vai comendo, né, os órgãos genitais. Eu senti uma dor tão grande. Eu falei assim, mas sério? Não tem cura esse negócio? Eu disse, não, ela é resistente, a gente aplica antibiótico. Em muitos casos, a pessoa perde totalmente todos os órgãos, né? E em alguns casos se recupera, fica alguma parte, embora fique deformado. Então, ela é altamente resistente. Depois que você é contraído, aí não tem mais jeito, né? Você vai perdendo mesmo. Então, o vírus da apostasia é desse jeito. Ele é altamente resistente, que depois que você contraiu, ele começa a te corroer. E o camarada estava assim, ó, andando assim lá dentro. E assim, eu não quis nem fazer a imagem, certo? Imaginar, né, como é que estava a situação dele lá por baixo. Então, isso é ruim. E o pior de tudo é que você não consegue mais achar, certo, um ponto certo aonde você pode falar assim, não, vou eliminar isso aqui e vou continuar a minha vida, porque aquilo está te corroendo, já destruiu parte do teu organismo. E se destruiu parte do teu organismo, tu agora vai ficar deformado. Então, para tu conseguir acertar e endireitar os teus caminhos, só mesmo pela misericórdia de Deus e muita força de vontade sua, né? Então, para rejeitar os enganos do mundo e ter uma vida sadia, eu preciso realmente fazer todos os esforços. Acima de tudo, como forma de maior rejeição das coisas mundanas, sempre que os seus filhos estavam fazendo uma festa, Jó estava orando a Deus para que perdoasse os possíveis pecados de seus filhos. Que engraçado, né? Era os filhos que estavam lá banqueteando, mas ele estava orando a Deus, ó, se porventura, nessa festa que eles estão dando, os meus filhos pecar, o Senhor perdoa. Isso é rejeitar, né? Então, por isso que eu citei aqui que o apóstolo Paulo, ele disse assim, ó, deixando, pois, todo engano e fingimento, porque tem pessoas que ele finge ser uma coisa que ele não é. Ele acha que ele está tudo certo. Eu estou fingindo que sou crente, e entendeu? Os irmãos não sabem, né? Eu finge que sou ovelha, estou aqui no meio, finge que sinto o poder de Deus, a presença, e vou levando assim. Aí Deus, ele não tem como fingir que é o seu Deus. Ele simplesmente te ignora, e para ele você não existe. É simples assim, né? E aí então, quando chegar naquele grande dia, há uma grande surpresa e você realmente não vai se agradar. O terceiro tópico, o temor do Senhor. Eu já falei para os irmãos o que significa temor, não é isso? Vamos lá então, quem pode ler para a gente? Muita gente acha que temer a Deus é sentir medo de Deus, mas pelo contrário, Deus é muito bom, maravilhoso e te chama para a salvação, para te dar uma nova cidade, um novo nome, uma coroa de glória. Aleluia! Pense bem, para que ter medo de Deus, assim que só quer te fazer o bem, a não ser que você for um devasso, irreverente, desobediente e viver na prática do pecado como muitos neste mundo, e for um traidor como Judas Iscariotes. Aí você com certeza terá que ter medo de Deus, porque pelos teus feitos ele te lançará no lago de fogo.
A palavra temer a Deus quer dizer respeitar, honrar, obedecer a Deus, etc. A melhor forma de você temer a Deus é entrar pelo caminho da obediência, humildade e do amor ao próximo. Então, esse é o temor a Deus, né? Eu já falei muitas vezes, tem pessoas que assim, Deus ele é tremendo, ele é terrível. Deus ele é amor. Se você for uma pessoa que obedecer, não tem para que ter medo de Deus, né? Até mesmo porque Deus não é nenhum carrasco, Deus não é nenhum destruidor. Mas ele destruiu Sodoma e Gomorra, ele destruiu o mundo com um grande dilúvio. O povo que se destruiu, porque Deus, ele não só é amor, mas ele é justiça também. Ele criou o homem para adoração, para que o homem pudesse adorar, para que o homem pudesse servir a ele. Mas as pessoas pendem para fazer as coisas erradas, vem as consequências, eles acham que Deus ele é mau, não é isso? Então, para que ter medo de um Deus que é tão maravilhoso, né, que nos promete colocar num lugar celeste? Tanto se Deus fosse tão ruim assim, ele não te dava a oportunidade de escolha. Verdade. Assim, então ele deu o livre-arbítrio para você escolher o que você quer fazer enquanto você aqui viver. Ele deixa bem claro assim, a tua vida é curta, rápida demais, passa como um piscar de olho, e você tem a chance de gozar de tudo que está debaixo do sol. Você pode fazer tudo o que você quiser, sabendo, porém, que eu vou trazer isso aqui isso. Se você escolheu bem, você vai viver. Se você escolheu mal, certamente você vai morrer. O que você escolhe? Aí é aquela decisão, não é isso? Tem pessoas que eles são insanos, eles não pensam, já pega e escolhe logo, sem pensar no que vai gerar aquilo para ele futuramente. Eu, por exemplo, quando eu era criança, ia muito em parque de diversão, mas antes de eu entrar naquela roda gigante, ou naquela gangorra que a gente puxava, né, eu pensava muito bem qual que ia ser a minha possibilidade de sair tranquilo, que não fosse me afetar, se eu não ia cair, entendeu? E rejeitei muitas vezes subir na roda gigante, naquela gangorra, naquele chapéu mexicano, porque não me sentia seguro. Eu não sabia qual que ia ser a minha reação. Então, se você não tem certeza, não faça as coisas sem realmente fazer uma análise, né? O quarto tópico diz assim, olha, deixando a mentira. Não. Aqui é que está o B.O., não é isso? Esse é o maior problema, porque tem gente que mente sem necessidade, ele não precisa de mentir, mas é uma coisa que, gente, parece que está no DNA, mas não está, não pode, né? Então vamos lá, o quarto tópico, quem lê? Para que você não fique exposto ao vírus da apostasia, é extremamente importante você sempre dizer a verdade e evitar que o engano esteja nos seus lábios. Nos traz uma lista de 6 coisas que aborrecem ao Senhor, e entre elas a língua mentirosa. Observe, estas 6 coisas aborrece ao Senhor, e a 7ª a sua alma abomina. Primeiro, olhos altivos. Segunda, língua mentirosa. Terceiro, mãos que derramam sangue inocente. Quarto, coração que maquina pensamentos viciosos. Quinto, pés que apressam a correr para o mal. 6, testemunha falsa que profere mentiras. 7, o que semeia contenda. Essa 7ª também é proveniente da mentira. O crente fiel deve sempre falar a verdade. Isso. E muitas vezes isso não acontece nas nossas vidas e pecamos nas mais simples mentiras. Como por exemplo, você já viu ou ouviu alguém querendo acalmar uma criança que está chorando porque o pai ou a mãe não tem que sair?
para algum lugar e a criança quer ir junto, mas os pais não podem levá-la junto. Então ele diz à criança: olha, filha, se você ficar quieta, quando o papai voltar, te traz um brinquedo e doces para você. Até aí, tudo bem. A questão é que quando ele volta para casa, não traz nada do que prometeu à criança. Ele chega sem o brinquedo, sem o doce. Logicamente que aquele pai falou só para a criança ficasse quieta. Acontece é que você mentiu e a mentira é pecado e aquela criança ficou esperando o que você prometeu a ela. Aí a criança entra em pranto de choro novamente. E às vezes acontece do pai acabar batendo na criança porque ela quer o brinquedo e o doce prometido. Então você comete dupla transgressão. 1. Porque mentiu para o filho. 2. Porque agrediu o filho. Sendo que a Bíblia diz: pais, não provoqueis a ira a vossos filhos. A realidade é que a mentira é mentira. Não importa o motivo da mentira. Simplesmente é pecado. E pecado sendo consumado gera a morte. Se você não cumprir, não prometa para que não te aches mentiroso. Existe aquele que diz: menti para me defender. Mas diz a Bíblia: nem que for para o próprio dano, se eu falar a verdade, nem que for para o próprio dano, se eu falar a verdade, não muda. Seja verdadeiro e Deus te abençoará e te dá como recompensa o céu de luz. O céu de luz. Aleluia, né, irmãos? Então, essa é a verdade. Vocês veem que Provérbios, capítulo 6, 16 ao 19, então ele traz essa lista para você. E a segunda dessa lista, né, é a língua mentirosa, não é isso? Essas 6 coisas aborrecem o Senhor. E tem uma 7ª, né? Olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que maquina pensamentos viciosos, pés que apressam a correr para o mal. E aí a 6ª é o quê? Mentira também. Testemunha que profere mentiras. E o que semeia contenda. Sabe aquelas empresas, é isso, que maltrata o funcionário e depois demite o funcionário, entra na justiça, aí ele pega mais uns 2, 3 funcionários lá dentro e fala assim: ó, você tem que falar isso assim, assim. Aí você, para não perder o teu serviço, você vai e mente, prejudicando aquela outra pessoa. Lá na frente tu vai pagar pelo que tu fez. Então, isso é falsa testemunha, né? Esta 7ª também é proveniente da mentira, né? O que semeia contenda. Porque para semear contenda, se eu falar a verdade, não vai ter contenda. Mas tudo que semeia contenda, ele está falando o que não é real. E isso aí promove uma grande contenda, uma grande dissensão. Aí, se você já viu alguém querendo acalmar uma criança, né? Aquela historinha, né? A criança abre a boca, o pai vai sair. Não, fica aí, quando o pai voltar, o pai traz um docinho para você, traz um brinquedo. E aí você vai lá e aí não traz nada. Porque na verdade você não ia trazer mesmo, é só para poder acalmar a criança. Aí a criança abre o berreiro de novo, porque agora ela quer o doce, né? E o presente que você prometeu. Aí você vai, bate na criança, porque ela não para de chorar. Então, dupla transgressão, né? A primeira, porque mentiu, e a segunda, porque agrediu o filho. Então, a Bíblia ela fala claramente: não provoqueis a ira a vossos filhos. A realidade é que mentira é mentira em mão. Não, foi uma mentirinha aqui. A senhora está com aquele livro Eu Que Penso Que Sou? E quando a senhora vai chegar nessa parte que fala da pessoa, né? Fala assim: eu menti porque eu precisava me livrar dessa situação, entendeu? Aí depois eu tive que mentir de novo, porque ele precisava encobrir aquela situação da primeira mentira que ele mentiu. Consequentemente, ele vai ter que mentir de novo para encobrir a mentira que ele mentiu, para encobrir a mentira que ele falou da outra mentira que era para aliviar aquela situação. Consequentemente, ele vai ter que mentir depois, e aí se torna uma corrente de mentiras.
vai chegar a um certo ponto que a mentira ela é desmascarada, aí não tem como, né? Então é bem interessante, quando chegar nessa parte você vai lembrar disso, entendeu? Então, mentir não é um bom caminho, porque a Bíblia diz que quem é o pai da mentira é o Satanás. Existe aquele que mente que diz mentir para me defender. Mas a Bíblia diz assim: nem que for para o próprio dano seu, fala a verdade, não muda. Nem que for para o próprio dano meu, fale a verdade, não minta. Então, se você for verdadeiro, Deus é com você. Se você for mentiroso, então Deus se afasta de você. É isso? Seja verdadeiro a Deus, seja verdadeiro e Deus te abençoará e te dará como recompensa o céu de luz. Conclusão: se o fruto da obediência e da verdade é o céu de luz, por que eu vou querer o fruto da mentira e da discórdia, que é o inferno? Deus é maravilhoso e bom, irmãos. Se for verdadeiro e fiel, terás um lugar no céu, uma coroa de glória, um galardão, e irá descansar eternamente com Jesus. Já pensou? Então pense nisso, porque com certeza isso vai te trazer um benefício muito grande. Vamos ao questionário? Vocês estão prontos para responder? Sei não. Primeira pergunta: o que faz o caminho da obediência? O que o caminho da obediência faz? Não pode parar não.